Então, o relator da Lava Jato, né, o Edson Fachin, divulgou saiu essa lista, né? Foi a Natasha. Vamos a César, o que é de César. Então, a Natasha. Empoderamento feminino. E ela reivindicou lá, isso aí, agora é que são elas. Se tiver dúvida, é meu, hein? Não, Natasha Mazaro, pessoal, desculpa, vamos as mulheres. Então tá bom. Gente, então, a relação de inquéritos tem como base a lista do Janot, né, elaborada após as delações da Odebrecht e foi divulgada com exclusividade, como eu disse, pelo Estadão agora há pouco. Os senadores Aécio Neves, do PSDB, e Romero Jucá, do PMDB, respondem a 5 inquéritos cada. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, também serão investigados. Entre os ministros de Michel Temer, Vera, que são alvos, nós temos 9 nomes. Eu vou passar rapidinho aqui e já passo a bola para você. O Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Kassab, Ciência e Tecnologia, Aloysio Nunes, das Relações Exteriores, Helder Barbalho, da Integração Nacional, Blairo Maggi, da Agricultura, Bruno Araújo, das Cidades, Roberto Freire, da Cultura e Marcos Pereira, da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços. Uma novidade aqui, Vera, o que você pode falar sobre esse tema e o desdobramento disso a partir de agora? Em primeiro lugar, fazer aqui uma coisa de jornalista, mas dar parabéns ao repórter Breno Pires, do Estado de São Paulo, da sucursal de Brasília do Estadão, que deu o furo que todos nós queríamos ter dado, furo do ano até agora, vai dormir coberto de glórias. Isso é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um repórter, eu sei como ele deve estar se sentindo. É uma lista e tanto, abrange todo mundo e seu pai. Tem que pedir aumento, hein? Tem que pedir aumento, mesmo porque é um repórter jovem, promissor, merece. Atinge todo mundo. Até o presidente Michel Temer é citado, é importante dizer aqui que ele é citado, mas não há um pedido de inquérito contra ele, porque ele não pode ser processado por atos anteriores ao mandato atual. Como as citações se devem a pedidos de dinheiro para a campanha de 2014, agora ele não pode ser processado, mas fica com isso pendente, mais essa pendência aí na conta do presidente. Os campeões desta lista são os senadores Aécio Neves e Romero Jucá, cada um com 5 pedidos de inquérito. Em segundo lugar vem o Renan Calheiros com 4. Outros 2 ministros do Temer têm mais de um pedido, que são o Kassab e o Eliseu Padilha, com 2 cada um. E tem mais alguns que vão ter pedidos múltiplos. Tem pessoas que também não têm foro no Supremo que estão na lista. Por quê? Porque devem fazer parte por associação dos inquéritos abertos contra aqueles que têm foro no Supremo. Então não quer dizer que os governadores que não estão citados hoje, que são apenas 3, não estejam na lista do Janot, tá, pessoal? Acontece que ainda não saiu a lista de quem vai ter a sua competência declinada para o STJ, que é quem julga governadores, e para outras instâncias. Prefeitos também, né? Prefeitos também, secretários, etc. Ex-deputados. Lula e Dilma também vão aparecer, mas não são nessa lista. Os que estão nessa lista são os que vão ser julgados no Supremo. E já é gente pra caramba. O Supremo, com o seu funcionamento normal, não tem como julgar essa lista. Vou passar a bola para os colegas, mas a gente vai ter que discutir aqui que não vai dar para ser um procedimento ordinário para julgar uma coisa deste tamanho. Eu passo então para você primeiro, Andreasa, só trazendo também os 3 governadores, né? O Robson Faria, governador do Rio Grande do Norte, o Tião Viana, governador do Acre, e o Renan Filho, governador de Alagoas. Vai, Andreasa. Como o Vera disse, esses governadores, provavelmente, aliás, certamente por crimes conexos, né? Aqueles que têm foro no Supremo. Há só uma surpresa nessa lista. Qual? Apenas uma. Você sabe quem é, Patrick Santos? Não. Quem? O Vado da Farmácia. Prefeito de Cabo de Santo Agostinho. É a única surpresa nessa lista. Mas mas o Vado... o Vado todo mundo sabia. O Vado... peraí. Nunca te enganou, né, Madureira? Você tá mal informado. Nunca. Já, o Vado da Farmácia do Cabo? Agora, eu, como sou mau, vou pegar a lista e citar alguns nomes para o meu deleite pessoal. Estão na lista. Ora, veja você. Vanessa Graziotin, PC do B do glorioso estado do Amazonas. Cátia Abreu, parça da Dilma. Maria do Rosário, a dos direitos humanos. Lindbergh Farias, o líder da histeria no Senado. Cássio Cunha Lima, do PSDB,
grande paladino da justiça, impecável, as mais belas gravatas do Congresso, tá lá. Jarbas Vasconcelos, do PMDB da antiga, se jacta do PMDB da antiga, né? Aquele PMDB orgânico, originário do MDB, tá lá. Claro, são inquéritos, né? Instaurados. Vicentinho, Arthur Maia, o relator da reforma da Previdência, terá condições de continuar? Aliás, outra questão, como ficará a reforma? Antônio Anastasia, relator do pedido de impeachment da Dilma no Senado. Minha gente, não sobrou nada. Posso te dar um outro aqui também, Andreasa? O Vicente Cândido, que é o relator da reforma política também, né? Da reforma política, bem lembrado. Ah, não, e aí tem os petistas, Paulo Rocha, Humberto, qual é o nome? Eu ia falar Humberto Martins, coitado do autor. Aquele lá, Humberto Costa, tá todo mundo lá, a turma toda, a moralidade toda tá lá. E você, Marcelo Madureira, alguma surpresa? Não. Cara, surpresas algumas, sim. Inclusive o Andreasa já enumerou aí. O jardim de infância está todo enrolado, né? Curiosamente, eu queria saber se tem também alguma espécie de preço especial para a família, porque o Renan Filho, governador de Alagoas, acumula com o pai, né, o Renanzão, lá na cabeça do listão. Agora, o que eu fiquei espantado também, com outro nome que eu fiquei chocadíssimo, não esperava, é o Valdemar Costa Neto. Esse homem honesto, caráter sem jaça, ínclito, mais honesto que o Lula. Valdemar Costa Neto, quem diria, é a lista do apocalipse, não é não, Vera? Pois é, mas tem nomes que realmente surpreendem, ironias à parte, eu pelo menos não esperava. Um deles é o Antônio Anastasia, que já tinha se livrado, tinha tido uma acusação arquivada, mas está na lista de novo, no inquérito juntamente com o Aécio, pelo que eu apurei aqui. Outro é o Ricardo Ferraço, que é um tucano que também se arvora de ético, do Espírito Santo. E o terceiro é o Onyx Lorenzoni, que foi o relator das 10 medidas de combate à corrupção, fez todo aquele escarcéu quando tentaram desfigurar as medidas e tal, e tá na lista também. É importante a gente dizer, pessoal, que por enquanto a gente tem os nomes e não tem as imputações. Não sabe o calibre das imputações que tem contra cada uma das pessoas e de que crime que elas estão sendo acusadas. Portanto, pode ser que alguns desses ainda venham a ter os pedidos arquivados, outros tenham acusações menores, outros maiores. Então também não vamos jogar todo mundo no caldeirão, mas esses são os nomes contra os quais os pedidos foram abertos, tá? Portanto, o ministro Fachin analisou, tudo chegou lá no dia 4 de março, portanto, em 20 dias, em um mês e pouco ele analisou e viu evidências para abrir um inquérito. Isso é apenas o primeiro passo. Mas ele não arquivou contra nenhum dos que o Fachin pediu. Então, isso é um sinal de que ele viu pelo menos indícios contra todo mundo que está nessa lista. Diga. A gente está brincando, né? Mas a Vera tem razão. A gente precisa, né, botar a bola no chão. Isso significa abertura de inquérito. Agora o Ministério Público, a Polícia Federal vão investigar. Eles têm autorização para aprofundar as investigações e adiante apresentar novamente ao Supremo Tribunal Federal, aí sim, as denúncias a serem aceitas ou não pelo Supremo, o que, em caso positivo, resultará aí sim em transformação do elemento em réu. Então, por enquanto, é apenas autorização para investigar. Agora, o que eu quero dizer com a minha pilhéria aqui, com a piada, é que tem figuras que, de tal forma, vou repetir uma palavra que os ouvintes gostaram, se jactam na vida pública de moralidade, de autoridade, de paladinos da ética, que não poderiam, com esse discurso, estar sequer citados em lista, sequer investigados. Não combina com a atividade pública desses elementos. E a gente precisa discutir aqui também, eu passo a bola para o Madu, essa questão, o impacto da revelação disso às vésperas da tal reforma da Previdência, reforma trabalhista. Como eu tenho dito aqui, eu não acredito nessas reformas, e isso vai ser um baque. De que maneira esse parlamento vai se comportar? É uma quantidade fabulosa de senadores e deputados citados. E aí, como é que vocês avaliam isso? Vai você primeiro, Madu.
Os dois relatores, tanto da reforma política como da reforma trabalhista, estão arrolados. Isso é sumamente grave, né? O mínimo que se espera desses dois deputados é que eles... desses dois parlamentares, digo, é que eles renunciem ao cargo, né? É o mínimo que se pode esperar. Mas realmente a devastação do environment, né, do meio ambiente político brasileiro é total. E isso é apenas, veja bem, resultado de uma lista. Outras, né, vão acontecer, né, nos próximos meses, novas denúncias, inclusive aí são só aqueles que estão na lista e que têm alguma ligação que dá direito a foro privilegiado, quer dizer, vão ser indiciados junto ao Supremo Tribunal Federal. Tem mais gente ainda para aparecer, gente importante. Quer dizer, realmente, essa notícia ela cai feito um bólido, né, uma paulada na cabeça dos brasileiros, porque como o Andreasa falou muito bem, e agora? Como é que fica? Como é que fica a reforma, as reformas tão importantes? Eu acho que o Andreasa concorda no seguinte, hein, Andreasa? As reformas são importantes. Você acha que elas são importantes, você não acredita, do jeito que elas estão sendo feitas agora, é isso? Eu acho que as reformas são importantes. A trabalhista, então, conforme apresentada, a mais importante, a da Previdência. Ela é importante se ela fosse uma reforma integral, a proposta original. Essa, como está agora, acho ineficaz, em pouco tempo ela voltará à pauta, mas a questão é a seguinte: estará este Congresso agora, diante desta bomba, em condições de avançar nessa pauta, considerando que esse ano é o ano anterior ao ano eleitoral? E aí, Vera? Acho que não. Deixa eu só dar uma informação aqui. A Vera não para de fuçar aqui no site, ela já deve ter novas informações. Já tenho. Seguinte, os inquéritos contra o Aécio, tá? Um deles diz respeito à campanha de 2010, pedido de 5,4 milhões de reais em Caixa 2, segundo o Janot, para a campanha dele e do Antônio Anastasia ao governo. Então, este é o primeiro inquérito. Segundo inquérito, Caixa 2 na campanha de 2014, que ele pediu para que fosse entregue para o deputado Dimas Fabiano Toledo, que vem a ser filho daquele Dimas Toledo de Furnas. Terceiro inquérito, vantagens indevidas para si, Anastasia e Pimenta da Veiga na campanha de 2014. Quarto inquérito, cidade administrativa, propina na construção da cidade administrativa. E o quinto inquérito é aquele que diz respeito a Belo Monte, construção de Belo Monte. Então, são esses os 5 pedidos contra o senador Aécio Neves, pelo que eu consegui saber até agora. Além disso, é importante dizer que tem algumas dinastias citadas, pais e filhos. Então, tem César e Rodrigo Maia, tem José Agripino Maia e Felipe Maia, do Rio Grande do Norte, tem Renan, pai e filho, tem o Romero Jucá e o seu filho, Renato, e assim como... Tem marido e mulher também, né, Vera? Tem marido e mulher, tem de tudo, tem todo tipo de parentesco na lista. Agora quem escapou foi a Gleisi, né? Por isso que eu perguntei, Vera. Gleisi não está nessa lista. Não, né? É muito difícil as reformas avançarem. O Paulo Bernardo não tem foro, né, Madu? Então ele não está nessa lista então, aqui. Ele não está nessa não, ele está sim, ele está por lista, associação, ele está aqui acabei de ver, ele está aqui no rodapé da lista por associação, sim. É isso, pessoal, não sobra muita gente capaz de tocar uma reforma minimamente, porque agora vai ficar discutindo isso. O governo estava tentando avançar com essa pauta, mas fica muito difícil agora, né? E tem também, viu, gente, a gente acabou não falando... André, só para trazer também, tem um ministro do Tribunal de Contas da União, o Vital do Rego, também tá nessa lista que a gente acabou não falando aqui. São tantos nomes, enfim. Ao longo do programa a gente vai trazer. A lista é muito importante e nós queríamos aqui que ela fosse divulgada. E é muito importante também, nós não falamos sobre isso aqui, o ministro Fachin ter determinado o fim do sigilo. O fim do sigilo, uma vez oficializado, né, uma vez que isso seja apresentado, significa também o fim da indústria do vazamento. Agora eu queria propor uma reflexão para os colegas aqui. A divulgação dessa lista tão ansiada, e eu estou falando aqui em termos de compreensão geral, pública, tá? Essa lista do Supremo, por ser o Supremo, é a mais esperada, também por ser a decorrente das delações da Odebrecht. Ela bota todos os políticos. Nós sabemos, e muita gente sabe, mas estou falando em termos de população geral, nós sabemos que
porque o Lula não está no Supremo, nessa lista. Ele não tem foro, tá? Ele vai entrar na primeira instância. Mas, do ponto de vista político, eleitoral, essa lista divulgada, com todos esses nomes, inclusive os expoentes do PSDB, beneficia, em termos de imagem, para os interesses do Lula, o senhor Lula. Imagina. Claro, ninguém tem intenção. Não, Vera, deixa eu falar. Não estou dizendo que a divulgação da lista, pelo amor de Deus, tenha essa finalidade, tenha sido feita para isso. Eu estou falando que uma das consequências das coisas como elas se encaminham é que o Lula vai começar a se jactar disso. Zero, Andreasa. Entendeu? Vai capitalizar isso politicamente. Hoje saiu no jornal que o Lula recebeu 13 milhões em grana. 13 milhões em grana na mão do Marcelo Odebrecht. Que, aliás, nós vamos falar disso. Ele vai estar com o Palocci. Ele vai ter que explicar e isso. E amanhã, talvez até ainda hoje, o Fachin libere a lista de todo mundo que foi citado. O Marcelo Odebrecht disse que entregou grana viva para o Lula, nessas mesmas delações que estão dando origem a esses inquéritos. É verdade. De hoje. Não vejo como. É verdade, mas uma lista como essa apresentada, e tem que ser apresentada mesmo, voltando à tese anterior, iguala todo mundo. E como iguala todo mundo, sem que nós saibamos a proporção de cada um dos crimes, crime eleitoral, propina, corrupção passiva, isso num primeiro momento favorece sim o Lula. Inclusive pelo seguinte, Vera, você não encontra nos jornais brasileiros, nos sites brasileiros, o destaque aos 13 milhões que o Marcelo Odebrecht disse que o Lula recebeu dinheiro vivo, é pequeno, mínimo, nota de rodapé, de modo geral, perto da notícia dessa lista em que o Lula não está. Do Estadão de hoje. Pública. A capa do Estadão de política exceção. Hoje. Página 4. O Estadão é exceção. Não, o Estadão deu com destaque, Andreasa. O Estadão deu com destaque e a repercussão nas mídias sociais foi muito grande desses 13 milhões que o Lula recebeu cash, né? E isso, hoje inclusive parece que vai haver o Lula vai falar na televisão às 20h30, eu já recebi aqui uma convocação para panelaço. Será que ele vai explicar esses 13 milhões, ô Vera? Vai nada, não tem como explicar, gente. E o Palocci está para fechar uma delação premiada. É que a gente ainda vai falar desse tema. Eu acho só o seguinte, a gente já sabia que o Lula não ia estar nessa lista. Não tem novidade isso. E uma eventual... A gente sabe. Um eventual benefício para ele vai ser uma coisa de horas, porque a lista dos outros investigados vai aparecer. E vai estar lá a Dilma, vai estar lá o Lula, vai estar lá todo mundo, Edinho Silva, a cúpula do PT vai aparecer. Por quê? Porque o Marcelo Odebrecht disse nessas mesmas delações que deram origem a esses 83 inquéritos de hoje que ele inventou a campanha da Dilma. A gente vem falando disso aqui há semanas, que ele alertou a Dilma de que havia pagamento de propina na campanha dela, que ele pagou o João Santana para a campanha da Dilma em 2010 e 2014 no exterior, em grana lá fora, de Caixa 2 lá fora, que ele entregou dinheiro que era de uma conta corrente que servia ao PT e que era manipulada pelo Palocci, que ele mandou isso para o Lula, que o Palocci sacou 13 milhões em grana e entregou na mão do Lula, que ele sim financiou o sítio, que ele sim financiou... pelo Branislav Contic, que é o assessor do Instituto Lula. Podem deixar que pau que bate em Chico vai bater em Francisco, não tenham dúvida disso. A gente só não pode... Vejam, eu tenho pavor ao Lula, tá? Eu tenho, inclusive, medo do Lula. Tenho medo. Não tenha medo dele, não, André. Não tenha medo dele. Ele quer que você tenha medo. No sentido de que... No sentido, Madureira, de que ele é um destruidor de instituições, de valores, da ideia da política, tá? É nesse sentido que eu tenho medo, não medo do confronto público, político, é do ataque à República, aos valores da República, ao saque ao Estado. Mas exatamente por esse motivo que nós não podemos subestimá-lo e subestimar a forma como ele, ainda que caído, a forma como ele manipula essas informações. Do jeito como a coisa está agora, nesse momento, sem prever o que vem daqui a 15 minutos, agora, nesse momento, ele é o maior beneficiário da situação. Tá? Para a compreensão geral, não de quem está informado diariamente, para quem recebe informações esporádicas. Lula não está na lista do Supremo, na lista do Janot, do Fachin. Isso tem efeito político. Mas como não tem eleição daqui a 15 minutos, o efeito é zero, né? Concordamos?
A eleição é só daqui a um ano. Não, Vera. Não. Há uma construção de efeito. Eu só quero que a gente não subestime um mestre em manipular informações e mas acho que a gente também não cabe a gente criar um mito que já é um mito e que já está caindo, Agora, né? o fato que talvez no ninho tucano... Não estamos criando mito. A situação do Aécio, sim, é muito grave, né? Por exemplo, o Alckmin não tem nenhuma citação, claro que ainda... Alckmin vai aparecer também, em gente. algum momento, mas por enquanto ele tá e o Serra tá na lista. E o Serra tá na lista, né? Agora, os tucanos estão bem... majoritariamente na lista, né? Vamos dizer aqui, o PSDB vai ter que ter não sai bem disso daqui, não sai nada bem. Diga, Madu. Vai ter que ter uma reforma ministerial. Não, vai ter que ter uma reforma ministerial, pelo jeito. Porque o critério do Michel Temer é claro. Isso daí, até agora, ele não vai tirar nenhum ministro. Porque é só quando forem denunciados que ele tira. Quando forem denunciados, ele tira provisoriamente. Quando virarem réus, ele tira em definitivo. Todos eles estão abaixo da nota de corte do Temer, permanecem no cargo e ainda passam de ano. Vai, Andreasa. Ai, meu Deus. Não, é isso. Nós temos um cenário politicamente muito grave. Tá? Podemos ficar, com base nas nossas preferências, felizes com o aparecimento de um nome ou de outro. Eu fico espantado, por exemplo, em ver o deputado Zé Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, outro que se jactou na lista. Me incomoda isso. Então, qual deve ser a nossa preocupação? E é a nossa preocupação agora, uma vez feita a farra, havida essa emoção inicial, é que possamos tratar, já estão aparecendo, a Vera falou relativamente ao Aécio. No caso do Aécio, para além do Caixa 2, há uma investigação, portanto, aberta para propina. No caso da construção da sede, é gravíssimo, tá? É um crime de ordem maior. Mas nessa lista vai ter gente que cometeu crime eleitoral, Caixa 2, Caixa 1, aquele falso Caixa 1, vai ter de tudo. Então, é muito importante também que a gente agora comece a se dedicar a destrinçar esses inquéritos, essa abertura de inquérito, para que não se crie um balaio que aquele político que precisa ser punido, que cometeu crime eleitoral, mas é um crime menor, caia no mesmo balaio do Lula. Aliás, falando em Lula... Que é o que o PT quer. É para isso que eu estou chamando a atenção, pessoal. Não podemos deixar criminalizar a atividade política, porque isso beneficia o projeto do PT.